Vamos lá, então. Próxima aba é... Licitantes. Bom, a aba licitantes começa aqui com a pergunta se existem licitantes. Daí já vem aquela primeira questão, minha licitação foi deserta. Se a sua licitação foi deserta, não acudiu nenhum licitante, você vai deixar não e vai passar para a próxima aba. Tá? Eu sei que existe essa insegurança, né, de responder não aqui para um sistema do tribunal. A pessoa acha, eu estou respondendo errado, alguém vai vir me questionar. Gente, você tem que responder exatamente o que aconteceu no processo. Mas vamos para uma licitação que teve sucesso e teve licitantes, o que acontece? Ele vai te pedir documento do licitante, então temos aqui CNPJ, CPF, documento estrangeiro. Tá? Eu vou entrar como documento estrangeiro só para não ter a validação. Então, vou colocar um número aqui, o nome da empresa. E ele pergunta aqui se a empresa apresentou declaração de IME ou EPP. Né? Isso está ligado àquela aba anterior, que te perguntava se você concedia aí um tratamento diferenciado para ME e EPP. Se o licitante apresentou essa declaração aqui, ele usou dessa condição de ME e EPP para obter algum benefício durante a licitação, é aqui que vocês vão informar para a gente. Eu adiciono, então eu adicionei aqui o licitante que eu cadastrei. Ele vai te pedir as informações aqui de sócio. Tá? Novamente, se tem uma empresa que é sócia, você coloca CNPJ, se é uma pessoa física, CPF. Vou colocar o documento estrangeiro para evitar a validação. E ele pede para você também o administrador. Nesse caso, ele só vai aceitar o CPF. Tá? Mas é uma empresa estrangeira, o administrador não está no Brasil. Coloca o CPF do representante dessa empresa aqui no Brasil. Tudo bem até aqui? Outra questão que ocorre muito. Mas a minha empresa, essa empresa que eu estou cadastrando aqui, ela não venceu. Né? Eu não abri os documentos dela e eu não tenho informação de sócio nem de administrador. Essas informações aqui só são obrigatórias no caso do licitante vencedor. Tá? Então, eu informo o sócio, informo o administrador, e aqui eu informo, para cada lote e item que ele participou, qual foi o resultado da habilitação. Ele pode não ter comparecido, pode ter sido inabilitado, desistido, desclassificado, classificado, e ele pode ser o vencedor. Então, o sistema só vai exigir de vocês, administrador e sócio, do classificado vencedor. Tá? Nos demais, você pode deixar em branco. Mas eu tenho essa informação, eu quero colocar. Você pode colocar também. O sistema não vai travar. Tá legal? Então, eu tenho que colocar aqui, para cada lote, qual a situação dessa empresa que eu cadastrei, qual foi o valor da proposta dele, se o preço está ou não compatível com o mercado, né? Você fez o orçamento, você sabe se ele está ou não. Aqui a fonte você pode colocar os orçamentos. E você vai adicionar essa participação dele no primeiro lote. Se ele participou de só um lote, aqui você já chegou no final. Se ele participou de 5 lotes, tem que colocar o resultado dele para todos os lotes. Tá? Eu tenho 20 empresas que participaram cada uma de 10 lotes. Eu sei que é um preenchimento complicado, mas essa informação precisa vir. Ela é muito importante aqui para o tribunal. Tudo bem com a questão de licitantes? Alguém tem uma dúvida sobre essa aba? Eu tenho uma dúvida. Quando eu informar uma licitação, eu posso informar só o vencedor? Não. Eu tenho que informar todo mundo? Exatamente. É preciso, deve-se informar todos os licitantes que estiveram na licitação, inclusive os desistentes. Aquele que chegou, assinou a lista de presença e desapareceu por uma razão qualquer. Isso está claro para todo mundo? Em relação a essa aba aqui, tudo bem? Dúvidas? A colega aqui tem uma dúvida. Microfone chegou. Bom dia. Claro, isso tá, mas assim, existe uma possibilidade disso mudar, porque assim, no registro de preço, às vezes são 15 itens assim que a gente costuma fazer geralmente. Então, para cada item, às vezes, eu tenho 18 licitantes,
10 licitantes, eu tenho que lançar tudo mesmo? Tudo mesmo. Então, se você tiver 15 itens e 10 licitantes diferentes para cada um, estamos falando de 150 licitantes. Precisa informar todos. Não existe uma possibilidade disso mudar. Até o presente momento, não. Essa é a determinação estabelecida em relação à questão. Até porque, assim, pessoal, existe por trás disso, né, toda a questão de análise que o tribunal faz, mas pensa da seguinte maneira: como é que você administra as suas licitações? Para você administrar as suas licitações, para você conhecer, você precisa saber tudo o que está acontecendo. Se você não tiver isso devidamente informado em algum sistema, como é que você faz o gerenciamento das suas licitações? Não é uma boa questão? Então, veja, não existe só a questão fiscalizadora, a questão do controle externo exercido pelo tribunal, que tem as prerrogativas de exigir qualquer informação do jurisdicionado, mas existe a questão do jurisdicionado em administrar os próprios atos, em conhecer o que acontece internamente. Então, para você conseguir gerenciar todas as suas licitações, gerenciar os seus preços, avaliar o que acontece dentro do seu órgão, você precisa de dados. E essa é uma ótima oportunidade de você os tê-los. Okay. Tá bom? Então, quem faz, sente e chora, né? O que eu diria para vocês, falando o português assim direto, isso pode ser uma verdade um pouco até forte, eu diria. Mas a questão importante é o seguinte, é que vocês tenham lá, caso os que não desenvolveram ainda, sistemas administrativos que controlem isso. Sabe por quê? Quando você está pensando no final do processo, você tem 10 dias úteis para informar uma licitação desse tamanho, por exemplo, 15 itens, 150 licitantes, eu concordo plenamente com a colega que é muito difícil. Se eu tivesse que fazer isso, eu ia pegar, fechar o computador e ir embora. Né? Falando, não, vou pensar nisso no dia seguinte. É óbvio que isso vai criar uma dificuldade. Agora, pensa em todo o planejamento da sua licitação. Aí você tem um processo, um sistema administrativo no qual você começa a inserir os dados iniciais. Depois, parcialmente, a cada momento em que a licitação vai se dando, você vai informando novos pontos no seu sistema administrativo. Chegou lá no final, sobrou o quê? Os licitantes para você informar. Aí você, inclusive, pode exigir, caso queira, que eles façam o cadastro eletrônico prévio. Não pode? Você não pode pedir para eles, ó, todos vocês entrem aqui nessa telinha do Excel e me informem seu nome, seu número de CNPJ, seu isso, seu aquilo. Você tem esse cadastro pronto. O que você faz? O upload disso para dentro do sistema. Não é verdade? Tudo é uma questão da gente procurar se desenvolver. O que a colega falou é verdade? Sim. Tenta fazer isso no final, com 10 dias úteis. Pensando em agora pense em 10 processos, 15, 20, fica difícil. Agora, mudando essa sistemática e trazendo isso para uma nova realidade, a situação é que isso fique mais fácil e você ganha poder de gerenciamento da informação. Tá bom? Mais alguma pergunta sobre essa questão, pessoal? Sim, não? O colega aqui na frente. Pode falar, enquanto isso o microfone chega para o colega. A declaração de microempreendedor. Serve aquele documento da empresa como microempresário ou tem que ser uma declaração da empresa? Não, aqui, o que você vai informar para a gente é se ele apresentou uma declaração que foi aceita pelo seu órgão. Você aceitou, ok, essa empresa é MEPP. Aquele é isso que você vai que fazer. Microempresário serve como declaração ou não? Não, esse tipo de coisa você vai ter que conversar com o seu jurídico para ver. Eu não sou advogado, essa documentação eu realmente não conheço. Mas o que a gente quer aqui? Esse licitante apresentou um documento que você aceitou, você como órgão, você assumiu, ele é MEPP, é esse documento que você vai informar que sim aqui. Tá? E segundo, na questão de informar os licitantes, ele pede o valor do orçamento que ele forneceu, tem que ser o último valor, não é isso? Então, aqui ele está falando do valor da proposta. É. Tá? E no caso no pregão, você sabe que o licitante vai dando vários lances, né?
A sua dúvida é qual que você vai informar aqui. É sempre o último valor alcançado. Não, a dúvida é justamente isso, a dificuldade de localizar o último. Numa ata de pregão eletrônico, ele dá 300 lances, você tem que correr. Você é sempre o último, você só vai informar um e o último que ele deu. Então tem que ser sempre o último. Isso, começa de baixo para cima. Se é o último mais atual, começa a lista de baixo para cima, é mais fácil. Tá bom? O colega lá, aqui, isso. Bom dia. No nosso órgão, a gente costuma usar só o sistema da Bolsa Eletrônica de Compras, né? Complementando a pergunta que ela fez, existe algum planejamento, alguma ideia de integrar o sistema da BEC com... Porque a gente está tudo na ata, praticamente, né? A gente só tem que repetir as informações, né, desses dois sistemas, né? Tem alguma forma de integrar esses dois sistemas futuramente, talvez? Na verdade, para os colegas do Estado, a Secretaria da Fazenda está à frente de um sistema de governo que está sendo desenvolvido lá, que vai capturar os dados das licitações de todos os órgãos do Poder Executivo, pelo menos nesse primeiro momento. Você é do Poder Executivo? Não, é do... Ou você não é você não é do Estado? A gente é do Estado. Sim, de que órgão você é? Do zoológico. Do zoológico. Então, O o zoológico é vinculado ao Poder Executivo. Então, os órgãos do Poder Executivo encaminharão para a Secretaria da Fazenda os seus dados de licitações, contratos, etc. E esses dados serão remetidos via Fazenda para o Tribunal. Então, para os colegas do Estado que estão aqui, do Poder Executivo, que ainda não tomaram conhecimento disso, entrem em contato com a Secretaria da Fazenda para ver esta questão, para ver como é que vocês vão integrar esse projeto. Tá? Isso daí já vem acontecendo há um bom tempo, há pelo menos, acredito que em torno de uns 6 meses, e ele deve entrar em vigor no início de janeiro do ano que vem. Tá? Então, isso vai facilitar para vocês bastante. Por quê? É justamente o que você está falando. Alguns dados virão da BEC para esse sistema e os dados faltantes precisarão ser complementados. Fazendo-se a complementação, aí se dispara isso para o tribunal. Tá bom?